Palestra de Joel Goldsmith, Acima e Além dos Pares de Opostos. Tape 522 A e B, parte 3, tradução de Rosilda Rocha. Vocês sabem que alguns de vocês têm me ouvido por 15 anos? 15, 13, 12 anos, 11, 10... E somente por uma razão. Eu de mim mesmo não sei coisa alguma. É somente pela graça de Deus que essas mensagens permanecem jorrando através de mim. E se não fosse a palavra de Deus, seriam tão áridas e monótonas que nenhum de vocês estaria aqui após 10, 12, 15 anos. E, portanto, lembrem de que a natureza do suprimento é infinidade. Quando vem da graça de Deus, é sempre fresco, é sempre novo, e não do que está armazenado na memória do indivíduo. E assim é que, se lembrar disso, esse é um assunto muito importante que precisa lembrar, que suprimento de toda a natureza é tão infinito quanto as palavras e mensagens que têm saído de minha boca durante todos esses 16, 17, 18 anos e que são justamente tão novas, justamente tão frescas todos os dias. Desde que você não esteja dependendo do maná de ontem, desde que esteja desenvolvendo o hábito de ir para dentro de sua consciência para retirar um suprimento novo, quer seja um suprimento de uma mensagem, quer seja o suprimento de saúde, quer seja o suprimento de paciência, ideias, qualquer coisa que possa ser, simplesmente se lembre de que, desde que esteja desenvolvendo o hábito de ir para dentro do reino de Deus, você pode retirar um suprimento fresco todos os dias. Agora, isso realmente também é verdade sobre nosso suprimento financeiro. É somente na proporção em que pensamos sobre o suprimento de ontem como sendo o suprimento de hoje, que entramos no estado de aridez e, algumas vezes, de falta. É somente à medida em que aprendemos a nos voltar para dentro, para receber um suprimento fresco, quer seja de uma mensagem, quer de saúde, suprimento de qualquer forma. Somente quando aprendemos a nos voltar para dentro, recebemos a graça de Deus em novas formas, formas maiores, formas mais ricas. Bem, assim é. Você pega um dicionário e estuda uma porção de palavras e então, eventualmente, decide escrever histórias. E provavelmente, quanto mais palavras conhece, mais interessantes são as histórias que pode escrever. Porque quanto mais palavras conhece, mais pensamentos e tramas vão surgindo. Agora, a verdade espiritual é o oposto a tudo isso. Na verdade espiritual, você não quer lembrar do que sabia ontem. Na verdade espiritual, você sequer quer viver do dinheiro que tinha ontem. Você não joga fora, eu não estou dizendo isso. Mas cada dia deve ser um novo dia no qual você vai para dentro para receber a graça de Deus. E você não tem ideia de qual a forma que a graça de Deus irá tomar. E essa também é sua grande sorte, porque isso abre caminho todo dia para novas formas, formas maiores sabedorias que estão se desdobrando de dentro de nossa consciência.
Agora, por que estamos aqui? Estamos aqui para receber a graça de Deus. Onde encontramos a graça de Deus? Dentro de nossa própria consciência. E, portanto, a única razão para essas reuniões, a única razão para essas gravações, a única razão para nossos livros é que tudo isso sirva como lembretes. Apenas como lembretes. Simplesmente lembrem disso. Se a Bíblia fosse realmente o livro da vida, nós todos compraríamos uma Bíblia e viveríamos. E lembre de que se esses livros, essas fitas, fossem vida, simplesmente compraríamos livros e fitas e viveríamos. Mas não. Esses são lembretes que nos remetem de volta ao reino de Deus que está dentro de nós. E é dentro de você que essa infinidade existe. A infinidade de qualquer forma de suprimento que jamais possa ser necessária em sua experiência, quer apareça externamente como palavras, pensamentos, ideias, quer apareça externamente como desenhos de peças de roupa, ou projetos de arquitetura, ou pontes, independentemente de qual a forma que você vai expressar na Terra, vai se expressar na Terra, seu lugar de habitação, seu lugar de origem é sua consciência. Portanto, cada palavra dessa mensagem tem o propósito de levá-lo de volta para dentro de sua consciência para trazer à expressão a natureza infinita do suprimento que está ali. Sempre lembre de que quando se volta para dentro, você só pode chamar isso de graça. Porque no momento em que pensa sobre o suprimento como formas de arquitetura, ou formas de dinheiro, ou peças, ou enredo, você a perdeu. Você a perdeu porque no reino de Deus não tem nenhuma dessas coisas. De forma alguma, não existe forma alguma. A única coisa que existe no reino de Deus é graça. E quando você se volta para dentro para receber a graça, essa graça aparecerá como a forma necessária à sua experiência. A única maneira em que posso descrever isso, talvez seja me lembrando de voltar à infância, quando minha mãe cozinhava um grande prato de massa. Preparava um grande prato de massa e então colocava nas forminhas de peixes, elefantes ou pássaros. E a massa tomava as formas desses animais. Porém, na verdade, era ainda a mesma massa aparecendo como essas formas diferentes. E assim é. Você não pode ir a Deus por formas. Não pode pedir a Deus para desenhar uma casa para você ou diagnosticar uma doença. Não pode ir a Deus para vender suas tortas de maçã. Você vai a Deus pela graça. Essa é a substância. Você se volta para dentro pela graça. Se é um arquiteto, a graça aparecerá como essas novas formas de que precisa. Se é um artista, a graça aparecerá como habilidade, como dons. Se é um designer, a graça aparecerá como a habilidade de criar projetos. Se é um metafísico, essa graça aparecerá como cura. Seja o que for que você seja, a graça aparece como essa forma que você precisa. Todavia, se for a Deus para aprender como fazer tortas de maçã, isso resultaria num fracasso. Não existe um Deus que saiba coisa alguma sobre tortas de maçã ou como fazê-las. Mas a graça de Deus nos revela
tortas de maçã e como fazê-las, se isso atender à nossa necessidade. Agora, quando você se volta para dentro, você se volta para dentro pela graça. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Não faz diferença se nossa necessidade é de saúde, riqueza, ideias, cura, o que quer que seja. Vamos somente pela graça, e a graça aparece externamente como a forma necessária à nossa experiência. E, portanto, se sua necessidade de hoje é de comida, surge na forma de comida. Se de transporte, surge como transporte. Se é uma ideia, surge como uma ideia. Mas lembre disso, Deus não sabe coisa alguma sobre formas. Deus conhece apenas a graça. Portanto, quando vamos para dentro somente pela realização da graça. Olha, lembre, Deus não sabe coisa alguma sobre saúde, porque Deus não sabe coisa alguma sobre falta de saúde. Portanto, não faz sentido ir a Deus para pedir saúde. Quando vamos para dentro pela realização da graça de Deus, e a graça de Deus aparece como saúde. E a graça de Deus aparece para uma outra pessoa como um novo projeto, quer seja de uma ponte, ou de uma casa, ou de um vestido. A graça de Deus aparece como uma nova receita de comida ou um novo tipo de automóvel. Mas Deus não sabe coisa alguma sobre essas coisas. Agora veja, parece estranho o suficiente. Deus não sabe coisa alguma sobre saúde, nada. Deus não poderia jamais reconhecer o nome saúde em qualquer língua. E a razão é porque Deus também não conhece o oposto à saúde. Em Deus não existe saúde nem falta de saúde. Existe somente a perfeição do ser de Deus. Em Deus existe a perfeição do ser de Deus. E é por essa razão que muito frequentemente em nosso trabalho os estudantes perdem o caminho e perdem a saúde porque estão buscando alguma coisa. E estão buscando de Deus aquilo sobre o que Deus não tem conhecimento. Deus não tem conhecimento de saúde, Deus não tem conhecimento de riqueza. Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual. Portanto, quando for a Deus, deve ir somente pela sua graça. Tua graça é minha suficiência. É minha suficiência em todas as coisas. Quer seja uma questão de saúde, de suprimento, talento, arte, tua graça é minha suficiência. Agora, vocês não veem que, independentemente de nosso estado humano presente, quer sejamos santos ou pecadores, se Deus tivesse conhecimento disso, seria igualmente detestável, porque estou certo de que Deus não tem conhecimento de santos nem de pecadores. O conhecimento de Deus se estende somente àquilo que é de sua própria natureza. E em Deus não existe nenhuma santidade segundo critérios humanos e nenhuma pecaminosidade. Deus é o ser infinito. O ser infinito. Para ser santo tem que ser alguma coisa melhor do que uma outra coisa. E não existe melhor nem pior, existe somente um. E assim é conosco. Quando nos voltamos para dentro, vamos estar muito certos de que, se por acaso, acidentalmente, pensamos que somos e sempre temos sido bons, vamos esquecer isso o mais rápido que pudermos, porque isso pode nos manter fora do reino dos céus. Eu não acredito que exista mais espaço no céu para pessoas boas do que para pessoas más. E, portanto, vamos esquecer bondade e maldade humana e simplesmente lembrar do ser.
Eu sou o ser. Quer para o sentido humano, no momento, pareça ser bom ou mal. Como ser humano, tenho potencialidade para ambos. E qualquer coisa pode surgir e perturbar o equilíbrio. Então vamos esquecer sobre nossa humanidade e lembrar disso. Em meu ser divino, tudo que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. E assim vamos abrir nossos ouvidos internamente para sermos receptivos. E então, quando a palavra de Deus vier a nós, vamos descobrir que soltamos nossa bondade e nossa maldade humana. Não teremos mais a percepção de sermos bons, como também não teremos a percepção de sermos maus. Simplesmente nos lembraremos que somos o ser. E na realidade é realmente Deus sendo você. Então você não tem mais propensão alguma, possibilidade alguma de fazer julgamento sobre seus irmãos, os quais podem ser maus apenas por ignorância e podem ser bons apenas por estupidez. Existe uma porção de pessoas boas e estúpidas. E existe uma porção de pessoas boas que são boas simplesmente porque têm medo de serem mais. Então, vamos jogar fora todo esse negócio sobre bondade e maldade humana e vamos ser simplesmente espirituais. Vamos ser simplesmente descendência de Deus, do reino de Deus. Nem bons, nem maus. Simplesmente espirituais. E então, à medida em que desenvolvemos essa capacidade interior de escutar, nossas ações são guiadas por Deus e não são boas nem más. São simplesmente o que Deus quiser que sejam. Mas não temos uma forma de avaliá-las de acordo com os padrões humanos. Porque você realmente sabe disso, não sabe? Que qualquer coisa que chama de bom é meramente sua avaliação humana. E se testá-lo por um tempo suficiente, podemos quase descobrir de que espécie de família você veio e quais eram os seus padrões de bem e de mal. E podem ser completamente diferentes dos padrões dessa outra família, que também tem padrões de bem e de mal, que podem ou não serem realmente bons ou maus. Agora, em nosso trabalho, nunca estamos julgando se somos bons ou maus com base em nossa humanidade. Porque a menos que estejamos querendo perder ambas, nossa bondade e nossa maldade, não chegaremos ao reino de Deus. Esteja certo de que não existe esse apego à bondade no reino de Deus. Existe somente o ser perfeito. Agora, pense no que me acontece, uma vez que eu reconheça que existe somente um ser. Isso significa que meu ser é seu ser e, portanto, não posso ser bom ou mal para você. Só posso ser para você o que sou para mim mesmo. Isso é tudo. E esteja certo de que não sou bom nem mal para mim mesmo. Sou para mim mesmo somente aquilo que normalmente e naturalmente é. Aquilo que eu sou. Observe isso. Observe muito cuidadosamente. A graça de Deus,
não é diferente para um indivíduo do que para outro, porque Deus tem somente um filho, uma descendência, uma vida. Não importa quantos bilhões de vezes ela possa ter vivido na Terra, é a vida única. Portanto, Deus é o mesmo para todos. O grau de harmonia em nossa experiência representa o grau no qual conhecemos essa verdade. Isso é o que determina o grau de harmonia em nossa experiência. Agora você vê que se eu e o Pai somos um, e se tem uma percepção consciente dessa unidade, tudo que o Pai tem é meu e tudo que Deus é, eu sou. E aqui alcançamos a realização da mensagem espiritual. Aqui é onde alcançamos a realização da mensagem espiritual. Uma vez que alcance a realização de que, havendo soltado todos os meus pensamentos sobre a minha boa humanidade e a minha má humanidade, e havendo chegado ao centro do meu ser, no qual realizo Deus como a minha vida, como a minha alma, então, e somente então, estou realizando que nem a bondade, nem a maldade de minha vida humana significam coisa alguma. Ambas precisam ser ultrapassadas para que ultimamente possa dizer: por que me chamas bom? Existe somente um bom, o Pai que está nos céus. E esse é o bem que está fluindo, esse é o bem que está curando, esse é o bem que está enriquecendo, esse é o bem que está perdoando. Nem eu, nem você, mas aquilo que flui do Pai como o Filho. E somente em sua renúncia, a crença em sua maldade, somente na renúncia, a crença em sua bondade, você pode alcançar isso. Desde que queira persistir em lembrar do mal que encontrou uma saída através de você, está simplesmente mantendo-se fora do reino de Deus. Porém, desde que mantenha a lembrança do bem que veio através de você, dessa mesma forma, se mantém fora do reino de Deus. E uma vez que comece a compreender que o mal, como tal, somente tem sido uma parte de minha experiência através da minha ignorância, e de que a bondade tem sido uma parte de minha experiência pela graça de Deus. Somente então você chega a esse lugar onde se torna absolutamente um instrumento para a graça de Deus fluir através de você. Então se torna uma bênção não apenas para si mesmo, mas para todos que vêm à esfera de sua experiência, a área de sua experiência. Simplesmente pense em nosso trabalho. Quantas pessoas, muitos milhares de pessoas têm vindo a nós em falta e encontraram abundância. Têm vindo a nós em pecado e encontraram santidade. E pergunte a si mesmo o porquê. E você diz: espere, você tem todos os santos trabalhando com você nesse trabalho? Não. Não temos somente santos trabalhando conosco nesse trabalho. Não penso que algum de nós, talvez alguns de vocês podem ser santos,
Mas você vê, não posso alegar isso, porque minha irmã está sentada ali. Então devo admitir que também não tenho sido sempre um santo. Mesmo que seja agora, o que duvido, porque minha esposa está sentada aqui. Então não posso fugir disso. E humanamente nenhum de nós jamais será completamente santo ou pecador. Porém, o ponto que importa é que, independentemente do grau de santidade ou pecado que tenhamos, ambos devem ser ultrapassados até chegarmos a esse reconhecimento que nem meu bem humano ou meu mal humano é o meu último veredito. O último veredito é o reconhecimento de minha identidade espiritual. Agora, quando reconheço, agora posso levá-lo através de um livro de história que circula pelo globo e lhe mostrar alguns pecadores que se tornaram santos e alguns mortos que reviveram e alguns pobres que se tornaram confortáveis. E por quê? Não por alguma virtude minha ou sua ou dos trabalhadores, mas em virtude do reconhecimento disso. Todo o reino de Deus está dentro de você. E não faz diferença se nesse momento você é um santo ou um pecador. O reino de Deus está dentro de você. E no momento em que começa a ter um reconhecimento disso, mesmo em seus pecados, e mesmo enquanto seus pecados ainda continuam, desde que tenha o reconhecimento do fato de que o reino de Deus está dentro de você, esse reconhecimento, por sua vez, será a experiência purificadora. Então vai descobrir o que acontece no reino do suprimento. Você vê, no reino do suprimento, somente existe falta e abundância se estivermos lidando com o reino humano. Não existe nem falta nem abundância de coisas materiais no reino espiritual. Agora, muitas pessoas realmente acreditam que existe quero dizer, que existe abundância de coisas materiais no reino espiritual. Elas realmente acreditam que o reino dos céus está justamente transbordando de ouro e prata e diamantes e todo o resto dessas coisas. Porém, estou certo de que quando chegarem ao céu, irão descobrir que não tem um fragmento de coisa alguma ali. De forma alguma, nem um fragmento de coisa alguma armazenada. Porque o que existe é toda a consciência se desdobrando. Toda consciência se desdobrando. E a mesma se desdobra à medida em que a necessidade aparece. Muito obrigado.